como artista, eu tento me limitar muito ao meu trabalho, que é de criar imagens ou criar situações onde as pessoas possam ter oportunidade de prestar atenção como elas entendem imagens e como a vida, a realidade chega até elas através de imagens. Frequentemente você se depara com uma imagem que ela é muito contundente, de uma forma avassaladora. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver essas imagens de George Stinney Jr., eu lembro que antes de saber a história, eu olhei o olhar dessa criança, né? Ele tinha 14 anos de idade, acho que 14 anos incompletos, se eu não me engano. E havia na expressão do George Stinney um olhar de uma coisa perdida, uma vida que já não estava ali, sabe? Uma coisa quase que talvez uma expressão tão ambígua e que eu não tinha visto no olhar de bilhões de fotos que você vê o tempo todo. Tinha uma ambiguidade, como é que eu vou dizer, uma vulnerabilidade tão profunda nessa foto, porque eu procurei saber do que se tratava. E fui saber que ele é a pessoa mais jovem da história dos Estados Unidos a ser condenado à morte, num julgamento relâmpago, cujo júri era predominante de membros que eram de pessoas brancas, homens, né, que não tinham absolutamente nada a ver com a história. A ideia era simplesmente criar um culpado, né? Lógico que depois de 40 anos, a história foi o que leva, às vezes, o tempo para a história digerir a si mesma, né? No governo do Barack Obama, essa história foi revista e ele foi inocentado, né? E é um episódio terrível da história dos Estados Unidos, que é um país que, às vezes, ele se projeta como uma espécie de beacon, de raio do que é a democracia, do que que ele tem o palco de todo o movimento dos direitos humanos. E é verdade, nos Estados Unidos aconteceram muitas coisas importantes que refletiram para o resto do mundo, sabe, a nossa relação com o outro, né? Mas mesmo a necessidade desses movimentos, né, eles são fundados em fatos que às vezes não são muito bonitos para a história americana. Como eu disse antes, eu me limito muito, porque eu acho que a opinião do artista ela não é melhor do que a do policial, do padeiro ou do mecânico de carro, entendeu? Eu acho que mas a maneira como eu lido com as imagens em relação à realidade, como as pessoas conseguem entender a realidade ao redor delas através de imagens, isso é minha responsabilidade. E, às vezes, você usar uma imagem dentro do contexto histórico, como a do George Stinney, né, ela tem uma importância vital, porque você não só traz essa imagem de volta, eu costumo usar imagens que já são imagens já do vocabulário popular, né, vamos dizer, que eu emprego muito imagens de outros artistas e de vez em quando, né, eu vejo muito a necessidade de você trazer uma imagem que às vezes a história não recuperar um pouco a atenção dessa imagem, porque a história, infelizmente, ela se repete, né? E às vezes, dentro de um contexto diferente, uma história antiga que não foi muito bem resolvida, ela pode trazer algumas respostas, pode dar alguma luz para problemas contemporâneos. Eu tenho assim, até um pouco de reserva em falar sobre isso, porque eu não sou um artista ativista, sabe? Eu acho que eu sou um artista, né? E tudo que acontece em torno de certas inquietudes, certas insatisfações em relação a direitos humanos, elas talvez venham como uma espécie de bagagem na minha própria história. Eu nasci numa comunidade pobre, nasci no Cortiço, no centro da cidade de São Paulo, me criei na periferia de São Paulo
E assim, é óbvio, eu estava exposto a um número, uma quantidade enorme de diferenças. Eu senti muitas coisas. Eu já dormi na rua, já passei fome, sabe? Já levei tiro. Para mim, fazer arte é você transformar ideias em objetos, coisas materiais, tangíveis, coisas que você vai ter que lidar com elas, assim, tanto de uma forma sensorial, perceptual, mas ela vai existir com você naquele determinado tempo e espaço. Você vai ter que lidar com aquilo. E aquilo vem de uma ideia, né? Você materializa aquilo. Uma extensão do trabalho do artista é quando ele consegue criar situações onde você é capaz de mudar a realidade realmente em torno, não só para você, mas para outras pessoas. E eu tive a sorte de ter essa oportunidade várias vezes, sabe? No Li Extraordinário, aqui eu fiz uma exposição de Santos, a gente conseguiu com a venda das obras salvar a creche aqui da Santa Inês. A gente conseguiu ajudar o trabalho de resgate do incêndio do Museu Nacional. É constante, sabe? A gente está constantemente sendo apresentado a situações. Às vezes não é nenhuma coisa que a gente procura, entendeu? Como a gente já tem um histórico, né? Eu me lembro, assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu contribuo com o AFA, com a causa, por exemplo, da pesquisa para a cura do AIDS. E são milhares de coisinhas. Eu trabalho com refugiados, eu tenho uma escola no Vidigal, eu ajudo a Espetáculo, que é uma escola profissionalizante no centro da cidade, com o Green Card, com a Marisa Hort, com a minha mulher. Você sabia que eu já tinha desistido de voltar para o Brasil uma época? Eu tinha minha vida toda nos Estados Unidos, minha carreira estava toda lá, mas sempre falta alguma coisa, sabe? E a maneira como toda vez que eu vinha para o Brasil, eu ficava muito frustrado, porque o meu trabalho estava sendo apresentado para uma elite, pessoas que vão ao museu, pessoas que colecionam arte, pessoas que... E quando os meus pais vinham nesses locais, né, quando eu via o tanto como existia uma distância entre o que eu estava fazendo e a minha realidade como pessoa, sabe? A pessoa e o artista, eles pareciam viver em lugares diferentes, pareciam ocupar lugares. Isso me incomodava muito. Em 1999, eu fui convidado para fazer uma exposição com o Projeto Axé, que envolvia trabalhar com crianças de rua. E eu decidi vir para o Brasil depois de, assim, era para mim ficar 3 semanas em Salvador, acabei ficando 4 meses e formei um vínculo com a cidade que existe até hoje. Eu estou fazendo um estúdio em Salvador, porque para mim é o lugar mais Brasil que existe, sabe? Um lugar onde você você se sente dentro, sabe, do país. Mais do que em São Paulo, mais do que qualquer outro lugar, você parece que está no centro da cultura brasileira, é ali. Eu me sinto assim. E eu descobri, trabalhando com crianças de rua, eu não tinha feito até então nada assim, uma ou outra coisa, como as crianças de açúcar, que eu fui para o Caribe e vi essas crianças que os pais trabalhavam 14 horas cortando cana. Aí eu fiz um trabalho que salvou minha carreira inteira. Eu fiquei pensando, pô, toda vez que eu fiz alguma coisa legal, que eu tive uma relação direta e pessoal com alguma coisa importante, assim, aquilo resultou, eu acabei ganhando muito mais do que eu pude dar, entendeu? E quando eu vim para o Brasil para ficar 3 semanas trabalhando com essas crianças de rua em Salvador, eu acabei ficando 4 meses. E eu descobri uma maneira de voltar para o Brasil. Sabe? Eu consegui fazer as pazes com o menino pobre que eu tinha deixado aqui antes de ir para os Estados Unidos. E desde então é uma criança que estou sempre nutrindo. Sabe? Eu estou sempre trabalhando com essa ideia. E são muitas as oportunidades, porque você vive num país de desigualdades incríveis, né? E você não vai conseguir resolver os seus problemas, todos os problemas que existem, mas eu acho que você também não está
Você não é obrigado a terminar o trabalho, mas você não está livre para abandoná-lo. Entendeu? Acho que você, para existir dentro do Brasil como uma pessoa que é criativa, que consegue, através do trabalho, impactar a vida de algumas pessoas, sabe? É sempre uma oportunidade muito bem-vinda quando você tem essa ligação, quando você pode fazer isso. E para mim, assim, eu faço isso como pessoa, mais do que como artista. Eu sigo fazendo meu trabalho como artista, às vezes não tem nada a ver com direitos humanos, às vezes tem a ver com alguma curiosidade, alguma coisa que eu estou pensando, mas não é uma coisa que eu faço por isso, entendeu? Mas como pessoa, quando eu consigo a pessoa e o artista se juntar, geralmente os resultados eles são muito mais, eu não sei dizer, eles me completam, sabe? Eles me trazem uma felicidade muito mais abrangente. Eu já fiz alguns trabalhos com a Anistia Internacional, na época do Attila Rock, também nos Estados Unidos também eu já fiz algumas coisas. E quando me chamaram para fazer um calendário, né, eu falei, nossa, será que eu tenho o suficiente para cada mês do ano, né? E aí eu descobri, trabalhando com a Érica, que trabalha comigo em Nova York, ela falou, por que a gente não põe essa? Cara, tinha muita coisa, entendeu? E tinha coisa, e é engraçado porque muitas vezes nós fizemos trabalhos que eram para angariar fundos para alguma campanha relacionada com direitos humanos, com imigração, com projetos sociais que tinham a ver com raça, com gênero. E essas obras não tinham nada de político, nada que representava diretamente alguma coisa que pudesse dizer, tinha alguma coisa a ver com aquilo. Então, muitas vezes nós fizemos flores para vender, para ganhar dinheiro para uma outra coisa. Aqui, na Santa Inês, eram obras de santos, né? Eram santos católicos que nós fizemos para vender, para salvar uma creche. E às vezes a imagem não tem a ver com o que ela está querendo resolver, né? Muito pelo contrário, a gente quer fazer uma coisa muito bonita para que venda, ganhe bastante dinheiro para poder dar dinheiro para aquela causa. Às vezes é assim, né? Mas no total, eu falei, nossa, tem muita coisa. E quando elas não eram do ponto de vista temático, né? Uma obra, por exemplo, como o soldado da Guerra Civil Espanhola levando um tiro do Capa, que é icônico, né? Uma obra sobre guerra, né? E eu já fiz obras sobre, por exemplo, o terrorismo, essas imagens elas entram aqui e ali no meu trabalho, mas elas entram junto com outras imagens e até de uma forma um pouco abrupta, sabe? As pessoas estão vendo, eu, por exemplo, na última exposição tinha assim, buquê de flor, tem uma foto minha criança, aí tinha a explosão de Oklahoma, um evento de terrorismo doméstico que aconteceu em 82, que foi em 92, nossa, agora me pegou a data, que foi uma explosão num prédio público que matou dezenas de pessoas. E eu acho que essas imagens fortes, eu não trabalho o tempo todo com imagens muito chocantes. A gente acho que tem um fotojornalismo incrível, que o trabalho de fotojornalista está aí para isso, sabe? E eles fazem um trabalho excepcional porque eles estão onde a coisa está acontecendo. Meu trabalho é de estúdio, é um trabalho até mais gramatical, talvez, da imagem, mas a ideia é que você trazer essas imagens de tempo em tempo, sabe? Até para dar uma acordada, né? Eu acho isso muito interessante. Mas elas têm que estar acontecendo dentro de um fluxo de imagens que não tem predileção assim, para imagens fortes, por exemplo. Eu acho que existem fotógrafos que gostam de trabalhar com esse tipo de imagem, eu geralmente evito. Para mim, uma imagem, ela tem que ter, uma imagem que me chama a atenção, ela tem que ter alguma coisa além. Sabe, quando você olha, às vezes uma foto, que nem o perfeito exemplo é o George Stinney. É uma foto de uma criança. Mas por que essa criança está ela de frente e de lado, como uma foto, um retrato de polícia? Uma criança num retrato de polícia? Aí você vai e procura saber a história é horrível. Mas assim, é a foto que está te levando, a imagem que está te levando
ao resto da história, e não o contrário, mas uma imagem que já é forte, chocante, né? Geralmente ela tende a você se fechar e se proteger de ver aquilo, entendeu? Eu prefiro essas imagens que são simples, às vezes elas não dizem tudo, mas que faz você ter curiosidade para pensar e tentar se relacionar com o que aquela imagem está representando. Essa imagem, em 92, 93, houve uma. Fiquei no Brasil uma época, em 92. Quando eu voltei para os Estados Unidos, os Estados Unidos estavam passando por uma recessão terrível. E eu lembro que eu tinha ficado 2 anos fora, eu tinha que refazer toda a minha carreira como artista. E eu comecei a trabalhar mais com fotografia nessa época, porque eu não tinha dinheiro para produzir coisas físicas, entendeu? E eu também arrumei uma ponta como editor de uma revista de fotografia que me dava também, eu conseguia imprimir meu trabalho por causa disso. Eu já estava prestes a desistir desse negócio de arte, quando eu troquei algumas fotos que eu tinha feito por umas férias, né? E eu fui com a minha companheira na época, que era a Marion, nós fomos para o Caribe. E ficamos numa cidade, num país que chama St. Kitts and Nevis, é uma republicazinha do Caribe. E eu tive a oportunidade de estar com essas crianças que, mesmo morando do lado da água, elas não sabiam nadar. Então, quando um adulto ia na água, elas todas vinham e ficavam grudadas em você, porque aí elas podia. E ele ficou brincando com essas crianças incríveis, assim, foram 10, 12 dias, e que a gente aprendia coisinhas sobre elas, e eu fotografei todas elas. E aí uma corria rápido, a outra bebia todo o suco de laranja que tinha no bangalô, tinha sempre os colarzinhos, então... E a gente, no último dia que eu estava lá, um dia antes, né? Essa menina aí me convidou para ir almoçar na casa dela, porque a gente sempre comia com eles, né? Essas crianças. E eu fui na casa dela e eu tive uma experiência completamente diversa das crianças. Eram adultos que eram muito cansados, era um sábado, ou domingo, era um domingo. E eles estavam, assim, um pessoal exausto, triste, um ambiente sombrio, sabe, que não tinha nada a ver com a criança. Primeiro eu achei que era um pouco hostil o fato de estar esses estranhos assim, mas eu descobri depois que não era não, era fatiga mesmo, era falta de perspectiva de vida, e porque eles mesmos me disseram, de uma forma até meio se desculpando quase, que eles tinham trabalhado, sabe, 12 horas por dia, cortando cana ali naquela ilha. E eu vim com essa impressão, essa coisa na cabeça, como uma criança tão doce, né, se transforma num adulto tão amargo, né? E eu fiquei pensando nisso. E quando eu voltei, eu tinha que fazer uma exposição na... uma amiga minha me ofereceu uma exposição numa galeria, na parte de trás de uma galeria que ela tinha. E eu não estava sendo representado por ninguém na época, estava muito ruim a minha situação. E eu olhei para essas fotos, que eram negativos pequenos, comecei a desenhá-los com açúcar, né? Eu estava pensando num poema do Ferreira Goulart, que foi o único livro que eu trouxe quando eu vim do Brasil para os Estados Unidos, foi um livro de poemas do Ferreira Goulart. E tem um poema que chamou Açúcar, que ele questiona a origem do açúcar, de onde vem, né? Na verdade, o açúcar tem toda uma história que engloba, sabe, a diáspora africana. O açúcar é um negócio inacreditável, né? Mas ele se limita a chegar à planta, né? E ele fala, no fim do poema, que é de vidas amargas, de pessoas amargas, que ele adoçava o café dele numa manhã linda em Ipanema. E eu estava tomando café, eu falei, pô, cara, né? E eu comecei, açúcar, né? É isso que você tira o açúcar das pessoas, literalmente, e elas ficam amargas, né? E eu nunca, essa coisa entre o material, que você mexe com materiais, né? Eu nunca tive uma relação tão literal com um material. E eu decidi fazer os retratos com açúcar sobre papel preto.
Desenhar com açúcar é mais fácil do que desenhar com lápis, que você tira, corrige, pega, põe para lá, põe para cá. E aí eu fotografava esses desenhos. Eu fiz 7 deles, na verdade. E eu mostrei 6, porque o sétimo, antes de eu fotografar, eu bati assim e o açúcar se mexeu, eu não consegui ter tempo para essa exposição. No fim de cada foto, eu botava o açúcar dentro de uma jarrinha. E eu botava a foto da criança como se fosse uma coisa, quase uma jarra funerária, sabe? Eu mostrei essas 6 fotografias com esse pedestal, com esses potinhos de açúcar no meio. O crítico do New York Times da época, e foi para ver a exposição que estava na frente, acabou vendo a minha exposição e escreveu um artigo de 1 terço de página sobre a minha exposição. Eu nunca tinha tido tanta exposição de imprensa na época, né? Aí eu recebi uma chamada do Museu de Arte Moderna para mim mostrar meu portfólio e eles colocaram o meu trabalho numa exposição que chamava New Photography, que é uma exposição que realmente apresenta os novos talentos da fotografia americana. Aí começa a minha história como fotógrafo. Eu fui salvo por essas 7 crianças, né? E uma coisa que eu fiz fiz uma edição das fotos para a biblioteca de St. Kitts. Eu voltei lá para pendurar essas fotos da biblioteca local das crianças. Na época, né, eu podia ter feito mais, né, mas eu nunca eu vendi o meu trabalho por muito pouco dinheiro, que eu conseguia era só para viver mesmo. Mas assim, eu devo muito, muito a essas crianças. E depois, assim, isso marca para mim vários começos, né? Um começo, quando eu fui convidado para a Bienal de São Paulo, por exemplo, eu fui para Cracolândia fotografar crianças. E o trabalho com a ideia de criança sempre aparece novamente. Quando eu vim para Salvador, em 99, foi para trabalhar com crianças, sabe? A Escola Vidigal trabalha com crianças. Tem uma coisa do universo infantil que ele tem uma riqueza muito grande, muito presente, que a gente está sempre, sabe, interagindo com isso, porque a gente tem não só muita coisa para fazer, mas também muita coisa para ganhar com isso. E a Valentina ela para mim, assim, as pessoas falam para mim qual é a minha obra preferida, né? Eu falo, cara, não tem nada a ver com o valor da obra, não tem nada a ver com o que aquilo significa dentro do meu trabalho, é pessoal mesmo, né? A Valentina, para mim, ela salvou a minha vida. Uma criança numa ilha do Caribe, né? Eu acho que assim o trabalho da artista é sempre se relacionar com o mundo, né? E é impossível você se relacionar com o mundo sem se sensibilizar com algumas das injustiças, das desigualdades, até da ignorância mesmo que o mundo apresenta com partes dele mesmo, né? Então, quando você está tentando representar aquilo que você está sentindo, né, você vai tentar, no meu caso, eu tento, como eu disse antes, eu tento me abster de opiniões, sabe? Mas eu tento criar uma espécie de situação onde as pessoas têm a oportunidade de sentir essas ambiguidades. Elas têm capacidade de entender, através da experiência, da arte, que talvez a imagem do mundo ela não seja tão simples assim. Ela não é tão ilustrativa, ela não é tão direta, ela não é tão linguística, entendeu? E a arte ela tem sim um poder, né, de lidar com certos aspectos do mundo que transcendem a linguagem, transcendem a explicação, a ilustração. Você vai sentir coisas, entendeu? Eu acho que é muito mais importante você ter assim uma conexão emocional com alguma coisa do que simplesmente você entender aquilo como um fato. E nós artistas, quando temos, como apresentamos engajamento em alguma questão social, né, aquilo vem sempre imbuído dentro de um contexto emocional. Isso é muito importante, porque assim nós temos
tem gente trabalhando por isso, né? Você tem ativistas, você tem pessoas que são dedicadas a causas específicas e tem gente que está ilustrando isso. Existem pessoas incríveis escrevendo sobre todos os assuntos pertinentes à nossa realidade, sabe? Nós temos pessoas como Silvia Almeida, como a Djamila, tem tanta gente bacana que te ensina muita coisa, que tem muito que aprender também. Isso é outra coisa que eu acho que às vezes a gente coloca o artista, o intelectual, acho que só tem a transmitir. Não, eu estou aprendendo cada vez mais e estou me acordando para um mundo agora, depois de 60 anos, que eu falei, cara, eu sou ignorante de tanta coisa, sabe? Que a minha realidade me deprivou de certas verdades, certas vias de conhecimento que para mim eram estranhas, e agora eu estou conhecendo, eu estou tendo a oportunidade de me embrenhar nelas e ser uma pessoa um pouco mais completa. E isso é trabalho não só de artistas, mas de intelectuais, de escritores, de fotojornalistas, de pessoas que estão lidando com essa realidade também de uma forma factual, uma forma direta. Trabalho de políticos, né? Nós temos bons políticos, finalmente temos alguns, sabe? E eu acho que isso tudo é um trabalho que é muito diversificado. Como artista, né? Eu acho que o meu propósito político e social é de criar situações onde as pessoas podem ter a oportunidade de avaliar a própria relação com a realidade que a cerca, sabe? Às vezes a gente consegue fazer isso fora dos contextos do engajamento social e político, mas muitas vezes a gente é obrigado a se servir de algumas dessas mensagens também, porque às vezes as pessoas, sabe, a gente tem que chegar ali e mostrar o que a gente está querendo dizer. No Vidigal é uma escola, a Daisy seria uma pessoa ótima para falar, porque ela é professora lá. É uma escola que ela funciona com projetos que não são extracurriculares, né? Para crianças menores em fase de aprendizado, justamente para você pegar e mostrar, assim, botar um farol para elas verem que existem coisas que estão dentro do universo delas, da capacidade delas, que vão muito além da realidade que geralmente é apresentado, que a cerca ali de imediato, né? Na espetáculo, que a gente é muito presente, muito engajado, porque é uma ONG que foi feita pelo Green Cardia, já são jovens um pouquinho mais velhos, né? São cursos de 1 ano em audiovisual. E, assim, isso tudo a gente não, assim, tem tanta coisa, cara, para falar aqui. É tanto trabalho, por isso que eu pergunto qual, porque desde, sei lá, assim, eu posso dizer que eu tenho 40 anos, estou na minha 4ª década, né, já como artista plástico. Eu acho que 30 e poucos desses têm alguns já começam alguns sinais, e começa eu acho que meu primeiro engajamento social foi com a causa do AIDS. Quando começou isso, tinha chegado em Nova York em 83, e eu perdi amigos, sabe? Perdi pessoas que eu conheci de uma forma muito estranha. E eu nunca deixei de doar, eu nunca deixei de participar, de ser uma pessoa muito presente, desde a Elton John Foundation, com a Elizabeth Taylor Foundation, depois a ANFAR. Quase todo ano eu tinha uma presença ali. Mas aquilo ali foi se transformando. Hoje em dia, eu trabalho com uma agência que, por exemplo, que chama Artolution, que a gente cria centros de arte em centros de refugiados no mundo inteiro. Isso, por exemplo, uma história que todo mundo ignora, o maior campo de refugiados da história do planeta, existe hoje, o Kutupalong Balukali, em Bangladesh. É uma coisa que ninguém fala sobre isso, cara. Assim, morreram ali, sabe, 35 mil pessoas. Tem um campo de refugiados de 800 mil pessoas, cara. Ninguém fala sobre isso. Eles ficam falando, tem Ucrânia, tem o assunto da vez, sabe? Mas isso faz 5 anos que aconteceu, cara, e as pessoas estão lá. A Primavera Árabe aconteceu há 10 anos, as pessoas também não saíram do lugar, eles estão ali
num bloco, umas barracas assim, incríveis na Jordânia, crianças nascem, não tem escola. Aquilo que eu vi em Gramacho, sei lá, 12 anos atrás, onde as pessoas não sabem mais o que fazer com o lixo, né? Agora eu estou vendo uma mesma coisa com a ideia de lixo humano. Se você não consome, se você não produz renda, dinheiro, né? Você está fadado a ser massa de manobra, ser colocado em lugares de onde você não tem para onde ir. Nesses campos de refugiados, né? Eu acho que a Acnur, por exemplo, se tornou rapidamente o braço mais forte das Nações Unidas por causa disso. A gente está com um problema da ideia, a coisa do refugiado hoje em dia, ela é segunda depois, sabe, do meio ambiente. E sabe uma coisa engraçada? A gente fala de direitos humanos, né? Eu tenho a impressão, talvez seja uma coisa meio naive, meio boba da minha parte, né? Que quanto mais eu penso em todos os problemas que nos afligem, nesse momento da história, eu vejo a educação é a única forma de você resolver a maioria deles. Através de educação você resolve problemas sociopolíticos, econômicos, você ambientais. A chave de tudo é a educação, né? Mas a gente ainda está investindo muito mais dinheiro em, sabe, em armas do que está investindo em educação. Professores ganham pouco, sabe? Eu acho que isso aí. E quando a gente olha historicamente, os países conseguiram sair de situações muito complicadas no pós-guerra, Coreia, Japão mesmo, né, Itália, como esses países deram uma volta por cima por causa de conseguiram se industrializar rapidamente, ter, sabe, pesquisa, né? Educação é uma coisa muito, muito forte. É onde eu acho que, quando a gente está tentando resolver problemas ambientais, né, que é uma coisa, outra causa que eu gosto muito, abraço, estou pensando nisso frequente, uma das coisas que ocupa a minha cabeça mais que qualquer outra coisa hoje em dia é isso. E eu não consigo ver saídas mais efetivas do que pelo caminho da educação. E disso devia ser um esforço mundial. A gente não consegue. Isso é uma das coisas que me entristece muito, o fato que tem tantos obstáculos para a gente conseguir educar e pelo menos não vai ser nessa geração, talvez na próxima ou na próxima a gente conseguir fazer gente assim que vai entender a realidade do mundo e vai saber o que fazer com isso, sabe? Para mim ainda eu faço a minha parte, gostaria que inspirar mais gente a fazer a parte deles.